Esse episódio do podcast Cinemação conta com a parceria do Topázio Cinemas. Localizado nos 2 principais shoppings da cidade de Indaiatuba, o Topázio conta com 9 salas e uma programação muito diversificada, capaz de agradar a todos os públicos, além de alta qualidade de imagem e som. Acesse topaziocinemas.com.br e aproveite a melhor programação do interior de São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 475. Eu sou Rafael Arinelli e olha, eu sou curioso. Eu ia olhar, não tem jeito. Eu sou Carissa Vieira e enquanto eu assisti o filme, eu olhei pra tela e gritei: cinema. Eu sou o Gustavo Fiô, do canal Fita Maldita, e assim, mais uma vez Jordan Peele provando como é sim o maior diretor de terror da atualidade. Cara, ó, e tenho dito. Eu sou Daniel Cury e todo brasileiro já tá cansado de saber que sim, existem milagres ruins. Pois é verdade. É verdade. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos em mais um podcast, né, para falar sobre Não Olhe, né, o filme aí novo filme aí do Jordan Peele, e que mais uma vez, né, nos deixa na ponta da cadeira, um suspense, um terror ali que deixa você, né, fixado na tela. Impressionante realmente como esse cara tem acertado muito a mão nos seus filmes. A gente vai falar um pouco sobre ele, lembrando, né, que assim como outros podcasts onde a gente analisa filmes, nós vamos dar spoiler, né? Então, se você não quer tomar spoiler, para esse episódio, vai ouvir outro episódio nosso aqui. Tem episódio pra caramba, a gente tá no 475, tem 474 episódios para vocês ouvirem. Então, por exemplo, o último podcast que a gente fez foi sobre soft power, explicando o que é soft power e a sua importância. Você pode ir lá. Ou o 472, né, quando a gente falou sobre a farra dos streamings, ou um mais antigo sobre filme, assim e tal. A gente tem um podcast muito legal sobre Melhor é Impossível. A gente tem os 2 filmes do Jordan Peele. Os 2 filmes do Jordan Peele, pois é. Então, estamos fazendo análise da filmografia completa dele, hein, Dani? Então, o dia que ele aposentar, a gente faz o Jordan Peele, né? Fala assim, vamos fazer agora a análise geral, balanço da carreira dele. Enfim, tem muita coisa pra ouvir, então vai lá, ouve outro episódio, a gente vai dar spoiler aqui. Pra bater esse papo aqui com a gente hoje, nós temos a nossa querida amiga Carissa Vieira, tá aqui de novo na casa do Cinemação pra ajudar a gente a debater sobre esse filme. Cá, seja bem-vinda novamente ao Cinemação. E pra quem não te conhece, quem ainda não viu você aqui, não ouviu você aqui, né, tá te ouvindo pela primeira vez, então se apresente pra esse público, Cá. Quem é Carissa? Eu agradeço mais uma vez pelo convite, eu gosto muito de vir conversar com vocês e, nossa, que pergunta profunda, quem é Carissa? Assim, eu vou responder só o básico da produção de conteúdo, porque assim, se eu for responder quem é Carissa, aí vai demorar bastante. Mas eu tenho um canal, né, no YouTube e produzo conteúdo no Instagram, muito voltado para horror e muito voltado para o estudo de gênero e raça, né, dentro do cinema. Então, faz sentido falar do Jordan Peele, que, enfim, é um diretor de horror que é negro e que não fala apenas de questões raciais, o que eu acho fenomenal. Exato, fenomenal, muito bom. É isso, e nós temos aqui também a volta do Gus, tá aqui com a gente também para bater esse papo. O Gus que é host lá no Fita Maldita. Gus, seja bem-vindo também aqui mais uma vez, né, ao Cinemação. E conta pra gente o que é o Fita Maldita e também quem é Gus, né? Assim como Carissa, eu acho essa uma pergunta muito difícil de responder, mas assim, antes de qualquer coisa, muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? E, enfim, eu sou Gustavo, eu sou formado em cinema, estudei na mesma faculdade que Carissa, olha aí as conexões. Olha!
A gente se conheceu lá, inclusive. Legal. Mas meu canal é voltado para debater o horror em suas várias formas, seja em filme, série, livro, enfim, o que der na telha, assim. E a minha abordagem é muito mais voltada para o lado queer da coisa, que obviamente é algo que a gente precisa discutir com frequência. E eu tô, assim, bem empolgado para falar do Nope, porque esse filme, meu Deus, que filme maravilhoso. Que demais. Olha, eu tenho certeza que esse podcast vai ficar muito bom, porque quando a gente vem, né, para falar de um filme que desperta, né, tanta coisa pra gente discutir, eu tenho certeza que vai ter um papo muito legal aqui, e com pessoas também, né, muito boas. Então, fica aí que esse papo vai ser bom. Vamos bater esse papo sobre Não Olhe ou Nope, né, mas logo depois do Panorama. Panorama. Filme com um diretor promissor, escrito por um cara super talentoso, né? Então, não tem outro motivo senão você mandar comentários pra gente, né? Interagir com esse podcast aqui que estamos fazendo hoje, porque, afinal de contas, é um filme que tem muitas camadas para ser analisado, tem muita coisa, tem muita interpretação que pode ser feita, não tem nada fechadinho, quadradinho, né? Que é isso ou é aquilo, e é por isso que é importante você mandar seu comentário, falar com a gente aqui sobre Não Olhe, né? Esse filme novo aí de Jordan Peele. Por isso, vale a pena você acessar o nosso site, o cinemação.com, porque lá você vai encontrar podcast, você vai encontrar notícia, trailer, crítica, análise, dicas, explicação, vai ter muita coisa lá desse filme e de outros filmes. Inclusive tem uma seção lá muito interessante que faz, né, toda a parte de crítica, então você pode entrar lá, a gente separa as críticas por 5 claquetes, 4 claquetes, né, a classificação que a gente dava para quando um filme era muito bom. Aliás, né, Dani, tem crítica sua e da Fabi sobre um único filme lá. Sim. E é legal isso, porque eu já tinha escrito, dela mandou, a gente falou, beleza, vai 2 críticas, é muito legal isso também. Né? Pois é, são 2 visões, são 2 pessoas pensando, né, no filme de maneiras distintas e tal. Então, cara, é um filme brasileiro, que é o Marte 1, vale a pena vocês irem assistir, porque tá chegando aí também. E aí, quem quiser, né, ir lá atrás do filme e tal, saber se o filme é bom e tal, vai lá ler essas 2 críticas, e é um dos filmes que pode estar no Oscar do ano que vem, hein? Então já fica essa dica também para quem quiser já se adiantar e saber de que filme estamos falando. Agora, o nosso podcast aqui do Cinemação, ele pode ser adicionado aí na sua plataforma de áudio preferida. Dessa forma você não vai perder episódio nenhum que a gente lançar aqui do Cinemação. Então vale a pena você seguir a gente no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer. Para além dessas plataformas que eu falo sempre aqui, a gente também está em outras, né? Então se você não usar nenhuma dessas, vai na sua, digita lá Cinemação, você vai encontrar a gente, se inscreve, porque o nosso feed tá em tudo que é canto, e aí é facinho de você encontrar a gente. Dessa forma você não perde nenhum episódio e fica por dentro de tudo que a gente está produzindo. A gente está tentando sempre fazer, né, temas diversos que envolvem o audiovisual e o cinema e tal, justamente para que a gente possa ir trazendo cada vez mais pessoas, né, para dentro desse barco aqui que é o Cinemação, e tá muito legal. Todas as vezes que a gente tem essa interação com vocês e tal, é sempre muito satisfatória. Por fim, fica um convite aqui também. Se você gosta do nosso trabalho, você acha que vale a pena, que você queria ver mais conteúdo, por exemplo, bom, você tem a oportunidade de contribuir com o Cinemação. Para fazer essa contribuição, basta você acessar cinemação.com/contribua. Você vai entrar dentro de uma página onde já mostra, né, todas as plataformas de financiamento que a gente faz parte. Ou, se você acessar o cinemação.com, lá no canto superior direito tem um botão chamado Seja um Apoiador. Você clica ali e você vai para a mesma página
do Contribua. Daí é só você selecionar um plano que você queira, clica em assinar e aí você começa a fazer a sua contribuição aqui. O que a gente quer fazer é justamente manter o Cinemação no ar e reinvestir nele, criando novos conteúdos aqui. Então a ideia é que o Cinemação cada vez mais possa produzir esses conteúdos de qualidade e dessa forma influenciar, né, as pessoas a consumir o cinema de uma maneira mais consciente. Então essa é a nossa responsabilidade aqui com vocês. Vai lá, seja um patrão e ajude a manter o Cinemação ativo e produzindo cada vez mais. E olha só que legal os comentários que a gente recebeu. Tem uns comentários que eu vou ler aqui que chegaram pelo Twitter e foram muito legais, assim, porque foram interações com o episódio 473 sobre sequências e crossovers imaginários. Foi um episódio bem leve, que a gente deu uma viajada na maionese, né? E o pessoal mandou no Twitter, então se você quiser mandar um comentário pra gente sobre esse episódio ou qualquer outro podcast que você tenha ouvido e queira falar alguma coisa, você pode comentar no próprio Twitter, em qualquer rede social. A gente tá de olho em todas, né? Tem o Facebook, tem o Instagram, pode mandar pra gente. E claro que você também pode mandar por e-mail pro contato@cinemação.com. O mais importante de tudo, na verdade, é que você comente, fale o que você achou, porque é muito importante, é muito legal a gente ter a troca e também é muito legal a gente saber o que você tá achando, né? Se você gostou do episódio, não gostou, se o debate foi por um caminho, ou se você tem alguma opinião diferente do filme, ou se você pensa a mesma coisa que a gente pensou a respeito de um determinado filme. Enfim, mande o seu comentário. Tem espaço até no próprio site, né? No cinemação.com. Sim. Lá embaixo do podcast, da postagem do podcast, onde tem lá todas as informações dele. Você pode colocar o seu comentário, falar o que você quiser também por lá e a gente acompanha tudo, fica de olho em tudo. Mas olha só que legal, um dos comentários que chegou do William Saito, quando eu até zoei no Twitter, falei que eu tive uma ideia idiota sobre Avatar e Titanic, porque a gente tava falando bobagem no episódio. Você se subestima, Daniel, você se subestima, você teve uma ideia brilhante. Exatamente, porque eu falei que o Jack poderia chegar no mundo do Avatar, mas na verdade o Avatar fica no outro planeta, então não faria muito sentido ele cair no oceano e chegar nesse mundo, mas tudo bem. Aí o William Sato até comentou, ele falou assim, na minha versão para continuação do Titanic, eu imaginei a Rose do futuro descobrindo que a pedra do colar possui um poder de viajar no tempo, então ela consegue retornar para avisar a Rose do passado que o Jack podia compartilhar a tábua, né? Ou pedir, então, para eles nem embarcarem no Titanic, né? Então, assim, eu achei bem legal também a ideia do William, ele só complementou a minha ideia e falou da ideia dele que é muito melhor que a minha, inclusive. Dani, mas você acha que a Rose tinha consciência de que o Jack poderia estar na mesma tábua ou não? Ela estava tão agitada com tudo que estava acontecendo ali que ela nem sacou que ele poderia ter ficado na mesma tábua. Eu acho que ela nem sacou, ela estava muito doidona, tava todo mundo desesperado. Então ela não tem arrependimento, né, disso. Mas ela poderia voltar e falar, nossa, não saquei isso, tal, e voltar. Aí tem também um comentário, porque eu também dei uma viajada numa análise do Sandman, né, que a morte tá trabalhando de boas. Aí o Matheus comentou também, ele falou que tem uma linha de diálogo que ela fala que a morte fala que não vai pra todo mundo. Então ele lembrou disso, eu até agradeci, porque eu devo ter perdido, não lembrava da fala. E tem também, quando a gente comentou sobre o Show de Truman, por exemplo, que a gente falou sobre uma possível continuação do filme, o Silas lá no Twitter também, falou que já pensou várias vezes, desde 99, quando ele viu pela primeira vez o show de Truman, que ele pensa sobre o desfecho do filme, e ele falou assim, e acho que os segundos finais do filme já disseram tudo a respeito da maior parte do interesse coletivo. De resto, terapia, muita terapia. Daí ele até pensa, será que é outro show, né? Talvez. E talvez Fiji também, que acho que é pra onde ele queria ir, pra Fiji. Sim. Então, muito legal o comentário também do Silas. E é isso, são as interações que a gente teve no Twitter por conta do episódio sobre continuações e crossovers. Então, é isso. Você pode também mandar no Twitter. Manda o seu comentário que a gente sempre fica muito feliz. Oh, Jack. Oh, hey, horsey. Hey, don't look at me. Okay, you ready to do the safety meeting? I'm gonna need like 5. My team's almost here. Your team's not here. Okay, hold.
Sorry, I got the horse guy talking to me too. What's up? Copy. So, ladies and gentlemen, Ms. Bonnie Clayton on set. Here she is, everybody. Take a look at all of that. Ben, this is OJ, our horse trainer. You remember these guys from Flashpoint? Yeah, hi. Your name is OJ? Yeah, Otis Jr. Oh. Chegava aos cinemas no dia 25 de agosto de 2022 o filme Não Olhe... Eu ia falar Não Olhe Pra Cima, já ia misturar um filme no outro já. Que é o verdade. Inclusive eu acho que a entonação desse filme tinha que ser essa, assim, tipo, não olhe. Sabe? Tipo um susto, assim, tipo, não, você tá fazendo errado. Não olhe. Aí é uma ordem, né, em seguida. Então, não olhe. Ou seu título em inglês, né, que é conhecido como Nope. O filme reedita nessa dobradinha Jordan Peele, Daniel Kaluuya. Ele foi feito aí com cerca de 68 milhões de dólares. E até esse momento o filme já arrecadou quase 149 milhões de dólares. O filme tá mais que, né, já se pagou, já tá aí colhendo lucro. Tá sendo muito bem aceito também pela crítica. Nessa história nós conhecemos dois irmãos, o OJ e a Emerald, que possuem um rancho de cavalos ali, onde eles seguem o trabalho da família de treinar os animais para filmagens. Eles são vizinhos de um parque de diversão inspirado no Velho Oeste e comandado por um ex-ator mirim. Os dois acabam sendo testemunhas de eventos bizarros que começam a acontecer ali nesse rancho deles, né? E aí eles acabam se envolvendo ali com algo que parece um disco voador ali e tal. E aí eles precisam juntar forças com o intrometido Angel e o profissional de câmera Antlers para comprovar aquilo que eles estão vendo. Enfim, o filme tem essa sinopse, né? Uma sinopse que também não deixa muito certo o que está acontecendo ali. É isso também que a gente vai discutir aqui. Mas Dani, diz pra gente, além dessa dobradinha, Jordan Peele, Daniel Kaluuya, quem mais compõe a ficha técnica de Não Olhe? Vamos lá. Começar pela tradução. Se eu fosse traduzir, eu traduzia só pra não. Não é? Porque daí já tem o corra, nós, tipo, seria só uma palavrinha, né? Eu acho que faria mais sentido. Mas, ou enfim. Só não olhe, né? Mas não sei. Enfim. Eu acho que eu entendo o que eles tentaram fazer com o título, mas não sei. Enfim. Esse título é spoiler. Eu fiquei muito revoltada. Esse título é um spoiler, gente. É isso, dá um não. Ou qualquer gíria que a gente conseguisse colocar parecendo Nope. Mas, me deram um spoiler do que acontece no filme, cara. Exatamente, é verdade. Exatamente. Eu acho que é aí que tem várias questões, assim, no título. Eu geralmente defendo várias traduções diferentes, que eu acho que às vezes são válidas. Nesse caso, foi complicado. Mas, enfim, o filme tem roteiro e direção do Jordan Peele, né? Ele é autoral super, né? Então tá lá junto. Não tem mais ninguém que, né, botou a mão no roteiro. A fotografia é do Roy Van Hoytema, que tá fazendo pela primeira vez a fotografia de um filme do Jordan Peele. O Roy Van Hoytema é um grande diretor de fotografia. Ele é parceiro do Nolan, né? Ele fez Tenet, Interstellar, Dunkirk, né? Ele é entre outros filmes, claro, mas ele fez esses filmes aí do Nolan. E a montagem é do Nicolas Monsoor. O Nicolas Monsoor fez a montagem do Nós, também do Peele, e fez da série Cobra Kai, e fez também a montagem de um filme que chama Keanu, Cadê Meu Gato, né? Que não é dirigido, mas é com o Jordan Peele, da carreira dele de ator de comédia, né? Que é bem diferente, inclusive, da carreira de diretor dele, né? A trilha sonora do filme é do Michael Abels, que fez a trilha do Nós, fez a trilha do Corra, e fez a trilha recentemente de um filme chamado Má Educação, que é um filme com o Hugh Jackman, um filme pra TV e tal. Acho que da HBO, né? Enfim, esses são os principais nomes. E no elenco, além do meu xará, a gente viu lá no Corra, viu no um monte de filme, né? Ganhou o Oscar pelo Judas e o Messias Negro, etc. A gente tem a Kiki Palmer, que você talvez lembre dela do filme As Golpistas, entre outros. Tem o Brandon Perea, é um pouco famosinho pela série DOA. Tem o Michael Wincott, que é um veteranão aí, né, que faz o Antlers, né, aquele diretor de fotografia, inclusive, né, ele estava no Westworld, tem um monte de filme de algumas décadas atrás, tipo O Corvo, Os Três Mosqueteiros, entre muitos outros. Tem também outro veterano no elenco aqui
do Não Não Olhe, que é o Keith David, que fez desde O Enigma de Outro Mundo até a série Plantão Médico e tal. E claro, tem, acho que nomes como o Steven Yeun, que, né, é um de grande destaque aqui no elenco, lá do Minari. Tem outros 2 nomes que acho interessante de citar, apesar de não ser um elenco muito grande, né, aqui, que é o Terry Notary. O Terry Notary é um cara que tem feito muitos filmes com captura de movimentos, né, semelhante lá ao lado do Gollum. Ele faz movimentos, né, de macacos e primatas e tal, então ele fez o Kong, ele fez ele estava na próprio elenco da trilogia do Planeta dos Macacos, né, a mais recente. Ele faz aquele filme que foi destaque na época, que é o The Square, né, que ele aparece mesmo, o ator, mas ele também faz os movimentos que ele tem de especialidade aí na carreira dele, né. E tem a Barbie Ferreira, que não aparece muito, mas ela é brasileira, então a gente cita ela aqui. Bom, muito bom. Acho que vale a pena citar 2 nomes que eu fui depois pesquisar, porque é uma das partes do filme também que mais me chamaram a atenção, que são os 2 responsáveis pela parte de efeitos sonoros, né? Então a gente tem o Max Banners, que é um cara que fez A Favorita, e junto com ele, que também fez A Favorita, tem o Brandon Finney, que também é responsável pelos efeitos sonoros. São 2 caras que, tipo, são os responsáveis ali, e esse filme tem uma mixagem de som ali e tal, que é, assim, um espetáculo à parte, né? A Favorita é o filme, não a novela. Exatamente. Bom ressaltar, é sempre bom ressaltar. Bom, esse filme, ele tem uma infinidade de interpretação, né? Eu acho que essa é uma das principais características do Jordan Peele, e certamente aqui não ia ser diferente. Então, depois do que a gente viu em Corra, em Nós, né? O filme abre uma porta gigantesca, assim, para interpretar muita coisa. E é interessante porque, de novo, né? Ele volta a começar, dessa vez ele começa o filme com o Naum 3:6, né? Que fala assim: e lançarei sobre ti coisas abomináveis e envergonharei e portei como espetáculo. Ou seja, é algo que já mostra alguma coisa ali, no sentido de a gente vai ver alguma coisa relacionada a essa questão de ver e ser visto, né? A própria espetacularização das coisas e tal. Então ele já dá ali uma amostra do que tá por vir. E uma das coisas que eu achei interessante é que o Peele, ele pensou nesse filme e tal quando a gente estava no começo ali da pandemia e o próprio cinema tava, né, numa certa ameaça e tal. E eu já tô trazendo essas 2 coisas porque, assim, como eu falei, o filme ele tem uma infinidade de maneiras de interpretar, tem muita coisa nele ali que a gente pode interpretar, mas essa questão do espetáculo, e daí você vê um filme que já começa ali, né, mostrando um pouco do western e a coisa de cinema e filme e essa questão do ser visto, de ver e tudo mais, tudo isso meio que já começa ali, né, a traçar um pouco da trajetória que a gente vai ver nesse filme. E aí, não à toa, a gente começa com aquela cena, né, do macaco atacando, uma cena horrorosa ali, né, de ataque e tudo mais, e aí o Peele, ele já começa a mostrar que a coisa não vai ficar, tipo, as coisas não estão no seu eixo, né, porque quando você tem aquele sapatinho, né, no meio da tela, você já percebe que as coisas não estão normais ali, ele cria já sempre essa expectativa, né? Então eu achei já o começo do filme, e eu tô falando disso tudo já assim, sei lá, com 5, 10 minutos de filme, você já fica completamente vidrado na tela falando, cara, que é isso que eu tô vendo? O que tá acontecendo aqui? Que universo é esse? E isso é muito apaixonante, né, no Jordan Peele. Não, com certeza. Eu acho que uma das coisas mais interessantes sobre a filmografia do Jordan Peele, e eu tô falando não só das coisas que ele dirige, mas também a produção e roteiro, é que ele é um cara muito original. Ele é um cara diferente do que a gente tá vendo no cinema hoje em dia, de ser a questão de adaptação, de filme de super-herói, e enfim. Ele realmente consegue trazer algo muito original para as obras que ele tá fazendo. E eu acho que o Nope talvez seja o filme mais complexo em termos das coisas que ele tá trabalhando ali, mas também eu acho que é um dos mais originais dele, mesmo sendo um filme simples. É um filme relativamente simples na condução da narrativa, mas ainda assim você consegue ver essa marca dele ali o tempo todo. Eu acho muito interessante que, assim, ele pega um tema que a gente já viu ser trabalhado muitas vezes. A gente vê filmes de OVNIs, alienígenas,
sei lá, desde sempre, sabe? Eu cresci vendo isso, eu sei que muita gente cresceu vendo filmes assim. A gente consegue até ver que ele traz referências de outros filmes no estilo. Na verdade, ele traz muita referência do Steven Spielberg e não apenas dos filmes de alienígena do Steven Spielberg, porque, assim, pra mim tem uma referência clara a Tubarão ali. Mas é muito interessante observar que a abordagem dele para os alienígenas é uma abordagem diferente do que a gente costuma ver, sabe? Eu não vou dar spoiler, mas, assim, o que é aquele OVNI é uma coisa muito interessante. E a maneira como ele coloca dentro da história não é algo que a gente vê todo dia. Mesmo sendo, de fato, eu concordo com o que o Gustavo diz, é um filme simples, mas é a prova de que dá para fazer coisas originais e bem trabalhadas a partir de algo simples. Na verdade, assim, é até curioso porque ele fala da espetacularização, né? E ele te dá, de fato, um espetáculo, porque honestamente o que é a cena da chuva de sangue, pra mim é uma das cenas mais incríveis que eu vi nos últimos tempos, e ao mesmo tempo ele tá ali trazendo um filme que vai além do superficial, sabe? Então, viva o Jordan Peele, sabe? E sabe uma coisa interessante, cara, é que mesmo que você for assistir esse filme e você só observar o superficial, quer dizer, a primeira camada dele, ele já é por si só um filme muito intrigante, assim, porque se você for ali sem querer fazer grandes interpretações e tudo mais, você simplesmente olhar e lá assistir o filme, é isso que você falou, assim, você já vê coisas muito diferentes na primeira camada, assim, tipo, a ideia desse OVNI ser o próprio alienígena já é um troço, assim, que você fala, caraca, que genial, entendeu? E a concepção dele e a maneira como ele vai se desdobrando, né, assim. Porque a princípio parece um disco voador meio arraia, quase, né, assim. E aos poucos vai virando um balão. Isso é muito bacana como é algo... Porque é muito difícil. Outros criadores não colocariam essas visões muito tradicionais, né? Do que é um ser extraterrestre, né? Assim. E aí até vi uma comparação com A Chegada, né? Do Villeneuve, no sentido de serem criativos com a ideia de que um ser extraterrestre seria algo muito diferente, né? Algo fora da nossa visão. Não seria um tipo, né? Assim, às vezes o clássico do extraterrestre, o humanoide, cabeçudo e tal. Não faz o menor sentido. É de um outro planeta, é para ser uma coisa completamente fora da nossa concepção. E ele porque é isso, ele vai se moldando, vai se desdobrando, né? Parece um balão, aí tem uma hora que parece um pano assim solto e ao mesmo tempo uma espécie de dirigível e tal. Isso é muito legal, eu achei muito massa. Isso eu achei, assim, visualmente falando, eu falei, cara, o trabalho de desenho, né, de concepção desse ser é muito legal, muito tão criativo quanto todas as camadas que o Jordan Peele consegue pôr nas produções dele, né? Então, e aí entra um pouco disso que a Ká falou e o Gus também, de que o Jordan Peele, ele estuda muito, ele reverencia muito das coisas que ele estuda e tal. Então, veja, Ká já começou a falar aqui, tem muita coisa de tubarão nesse filme. E realmente, a ideia de tubarão tá ali, e é muito interessante você ver essa coisa invertida, né? Porque não é mar, é o céu, e aí você tem toda aquela coisa de você não mostrar, né, o bicho e tal, e aí você cria o suspense. Mas tem outra coisa que eu achei interessante. Essa coisa do design, ele puxa muito e ele bebeu muito da fonte do Lovecraft, né? Que é um autor que fala muito de criaturas que não tem muito como descrever. Por ser uma coisa tão estranha, é o que o pessoal chama de weird fiction, né? Quer dizer, uma coisa tão estranha, tão fora da nossa compreensão de como descrever aquilo, que o Jordan Peele agora colocou isso num longa, né? Ele demonstra isso, essa mutação desse extraterrestre e tudo mais, acaba mostrando isso, que ele foi bebê de Lovecraft. E também tem outra coisa que o próprio Jordan Peele também já falou, que é o próprio Hitchcock, né, que ele vai também beber muito no que o Hitchcock faz. E o Hitchcock tinha uma frase muito interessante que, para quem gosta de cinema e tal, já deve ter visto, que ele fala assim: o melhor não é você chocar a plateia estourando uma bomba.
O melhor, o mais interessante para o espectador é você avisar a plateia desde o começo que tem uma bomba, mas você não sabe onde ela tá, quando ela vai estourar, por que ela vai estourar ou quem ela vai atingir. Então essa ideia do suspense, de você manter a coisa tipo em suspenso, ó, tem um perigo constante aqui, isso prende o espectador ali na tela com esse nível de tensão alto, assim. E de novo a gente vai ver o Jordan Peele fazer isso. Ele já tinha feito isso em Corra, já tinha feito isso em Nós, e aqui ele mantém a mesma regra, né? Ele segue essa regra Hitchcockiana à risca, assim. E isso é interessantíssimo mesmo, porque a gente consegue ver justamente isso, como o filme te prende, né? 100%. Eu acho que ele consegue captar muito a sua atenção mesmo. E eu acho que não fica só no mistério principal do que é aquele alienígena. Eu acho que ele vai botando várias camadas de suspense ali, e todas elas são igualmente intrigantes, igualmente interessantes. Eu acho que todo o plot do Jupe e do macaco, o que aconteceu ali com o Gord, é um dos pontos altos do filme pra mim, e é curioso porque ele não tem um sentido ali pra avançar a trama, ele tem uma conexão temática. E pra mim é isso, assim, eu acho que o Jordan Peele, ele consegue fazer essas conexões a partir da simplicidade, ele não precisa ser aquele diretor que, não, mas aqui você só vai entender esse filme se você vê os 30 vídeos explicados no YouTube. Não, eu acho que é justamente por fazer algo tão simples que funciona tão bem. That's the first exploding fist bump. What? Really? Y'all came up with that? So as I was saying, Gordy's Home began airing in the fall of '96, and it was an immediate hit. Ratings were huge, pretty good reviews, just really took off. Yeah. Then, one day, we were shooting an episode in season 2 entitled Gordy's Birthday, and boom. So one of the chimps that plays Gordy just hit his limit. Ao mesmo tempo em que tem essas múltiplas camadas de interpretação, que dá pra você passar horas falando sobre o que cada coisa pode ser, e ele, claro, explica algumas coisas, mas não é didático na maioria delas, assim. Então, você tem o nível do só ver a história e ficar tenso e tudo mais, vai tendo essas camadas, e ao mesmo tempo eu acho legal assim como que elas também, porque tem alguns filmes que tem uma explicação muito quadradinha, sabe? Ah não, é isso por causa daquilo, o personagem fez aquilo por causa disso, porque por exemplo, o personagem do Jupe, né, do Steven Yeun, tem o flashback que conta a história dele, eles dão uma explicada, ele mostra como que aquilo foi, a vida toda dele foi meio do espetáculo, né, no sentido de ele ser aquele ator mirim, e aí ele se manteve naquela profissão, talvez, né, de ter aquele parque temático, talvez porque é o que ele sabe fazer, né, ele trabalhar com a coisa do espetáculo. Tem isso, aí tem a questão de que ele conseguiu ter uma conexão lá com o macaco, né, lá no episódio do flashback, então ele tem isso, então você fala assim, ah, beleza, ele tem conexão com os animais, ele consegue, talvez, respeitar um pouco mais, não sei, sentido, né, mas ao mesmo tempo ele tá voltado para o espetáculo do mesmo jeito, ele tá voltado para a exploração desses animais, que é um dos temas do filme. Então eu acho que é legal isso, assim, você consegue pensar nessas coisas, você consegue cavocar esses sentidos, mas ao mesmo tempo, se alguém fala assim, não, mas eu encontrei aqui uma brecha, na verdade eu acho que é aquilo, beleza, tá tudo certo, porque as interpretações são múltiplas, e sim, e o filme tá aberto para tudo isso, né, ele tem pouquíssimas coisas são muito fechadas sobre o que ele está falando, sabe? Então, por exemplo, quando eles estavam lá tentando filmar a criatura, né, o Jim Jacket lá, o ETzão, vamos dizer assim, com a câmera analógica, né, com aquela câmera que não tem o digital e não tem nem eletricidade, porque o cara tá girando, eu achei o máximo, falei, nossa, que demais, é o cinema, homenageando o cinema e tal, mas ao mesmo tempo o filme em nenhum momento faz isso com um saudosismo, no sentido de que, né, as coisas, sei lá, deveriam voltar para o clássico. Não, é só uma análise, é só um pensamento sobre como... Porque também é uma criatura que está causando realmente coisas muito ruins, né? Não é como se fosse... Eles estão olhando para essa criatura, tentando tirar o espetáculo dela, tentando espetacularizar aquilo, mas ao mesmo tempo não que ela mereça algum tipo de benevolência, no caso da criatura, como
os animais, que aí sim são explorados e foram... E o filme fala de como eles são utilizados somente, né? Assim, então, é isso. Assim, acho que vai por esses caminhos, né? Assim. Eu acho muito interessante, né? Porque até pegando carona nisso que você fala, do filme ter muitos caminhos e da coisa do espetáculo, como eu acho que eu meio que acabei citando antes um pouco disso. O filme, ele critica o espetáculo, mas ele é um filme de espetacularização também. O maior orçamento do Jordan Peele, ele tá com um orçamento de blockbuster pela primeira vez, assim. Quer dizer, o Nós é um orçamento maior, ele não é considerado um orçamento de blockbuster, mas ele também não é um orçamento de filme independente, digamos assim, sabe? Ele só teve um orçamento muito pequeno, ele teve 4,4 milhões e meio pro Corra, 20 milhões, que ainda é um dinheiro pequeno, assim, pra um filme... Padrão Hollywood, né? É pequeno pro Nós. E, assim, esse foi 68 milhões. A Marvel usa muito mais pra fazer filme, mas já é considerado um dinheiro de blockbuster, um orçamento de blockbuster. E aí ele traz essa coisa. Vocês falaram, né, de como o próprio filme é filmado. É um filme de espetáculo. Pra mim, são dois lados do Jordan Peele ali numa coisa, sabe? Vou trazer uma crítica, contar uma história, mas eu também vou dar ao público o que, de certa forma, ele tá sedento, porque a gente vive nessa era onde a gente sempre quer mais e mais e mais, e quer consumir mais, e quer imagens que nos choquem mais, porque o que chocava um tempo atrás não choca mais do mesmo jeito. Enfim, eu acho que o filme, ele também faz um pouco, sabe, do que ele tá ali falando. Então, ele tá criticando, mas ele não tá se isentando de dizer, eu também faço parte desse universo. Porque, na verdade, quem é que não faz? Exato. A gente vive na era do espetáculo. Exatamente. E não só isso, mas também toda a questão dele ser um diretor de horror. E o horror é um gênero assumidamente construído em cima do espetáculo. Então eu acho que é uma perspectiva muito... É isso, o filme é simples, mas essa perspectiva ela não é simplista. Ele consegue trazer as nuances daquilo. Porque quando você tá falando de um filme sobre cinema, de forma geral, você vai ter que falar de espetáculo. Sim, sim. E vocês sabem que tem uma declaração dele interessante, porque assim, quando ele pensou em fazer esse filme, tava no começo da pandemia. Então começou aquela coisa do vamos ter que fechar tudo e tal, papapá. E aí a gente tinha essa preocupação, e ainda tem até hoje, apesar da gente ainda já conseguir ver, né, as coisas se desdobrando um pouco mais, mas o mercado cinematográfico lutando pela própria sobrevivência. Então, isso já era uma coisa assim que já estava ali nesse começo de pandemia. Isso era uma coisa que já estava assombrando um pouco ali o Jordan Peele nesse momento. Aí tem um momento em que ele percebe, e ele falou isso em entrevista, que quando você tá dentro do carro, no momento desse que você tá vendo, né, muitas coisas acontecendo e tal, e aí tem um acidente na estrada, você enquanto tá andando ali, todo mundo que passa pelo acidente diminui a velocidade para olhar, ou seja, busca pelo espetáculo. E aí, quando a pessoa diminui o ritmo para olhar, ela naturalmente está atrasando todo mundo que está atrás dela. E a pessoa seguinte vai fazer exatamente o mesmo movimento, vai diminuir para olhar e tal. E foi esse aspecto da espetacularização, né, que chamou a atenção dele. Ele falou, puta, eu preciso fazer um filme sobre isso. Então ele tinha uma salada de coisas que estavam cutucando ele naquele momento, sabe? Era o lance da pandemia, de estar todo mundo fechado, essa coisa, né, do distanciamento, o cinema, né, tendo que repensar e repensar seu formato e como sobreviver e tal. Essa coisa do espetáculo pelo espetáculo e como a gente tá sempre buscando mais e tal. Então faz muito sentido isso que vocês estavam falando por conta disso. E aí quando ele resolve vir fazer o filme e a gente assiste ele agora, eu acho que tem essa camada, como o Dani falou, tipo, vai falar sobre a questão da nossa relação com os animais, né, e do trato, né, com os animais, porque o personagem do O.J. é esse encantador de animais, né, um personagem super silencioso, né, assim, introspectivo e tal, mas é o cara que na primeira cena ali, quando ele tá com o cavalo dentro do set, é ele que domina o ambiente, ele sabe como lidar com o animal, tanto que ele
vira pro pessoal e fala, eu acho que não é bom a gente começar agora, seria bom a gente esperar um pouco porque o animal tá estressado, pode acontecer alguma coisa. Ninguém escuta ele, vamos, o cavalo dá um coice lá, acerta um negócio do lado ali e tal, e aí nesse momento já tá pré-estabelecido que a gente tem que ouvir o O.J. O O.J. fala pouco, mas quando ele falar, a gente tem que ouvir ele, porque ele sabe o que ele tá falando. Então, tipo, esse tipo de coisa que é colocada pra gente, a relação do O.J. com os animais, o respeito dele e tudo mais, já é uma coisa posta. A outra coisa posta é justamente essa questão cinematográfica, que foi isso que a Carissa falou, que quando a gente tem um diretor que ele escancara o lance do espetáculo, mas não se isenta desse espetáculo, isso já é interessante por si só. Mas ele começa o filme e ele vai mostrar aquela primeira cena, que é uma cena real, né? Que é de um jockey negro no cavalo, que foi uma das primeiras cenas já gravadas na história. E a participação do negro em filme de western, por exemplo, assim, não acontecia. Durante muitos anos isso não aconteceu. Então, o que o Jordan Peele faz aqui? Ele subverte muitos conceitos, sabe? Eu vou fazer um filme de western que fala sobre cinema, que fala sobre tratamento com os animais e não sei o que e tal. Os meus personagens principais ali vão ser um casal, né, de irmãos negros. A gente tem novamente a figura do cowboy negro, né, em cima do cavalo, que é o cara que sabe, que é o cara que sabe como lidar ali e tal. Então ele vai subvertendo todas essas coisas. Tudo isso ele vai fazendo referências, né, históricas ao cinema, mas também ele vai fazendo essas provocações ao cinema. Porque eu acho muito legal, assim, que um paralelo que eu achei interessante também, quando em vários momentos, né, quando a gente vê o Daniel Kaluuya correndo, né, com o cavalo lá, como, né, no rancho, e principalmente quando ele tá envolto pela poeira toda, né, porque tá tendo todo o caos. Eu até pensei, eu falei, nossa, que legal, o Jordan Peele tá também olhando para aquela imagem, né, dos primórdios do cinema, e ele tá ressignificando e trazendo um novo olhar para essa imagem, mais ou menos guardadas muitas proporções, claro, como, por exemplo, o Scorsese fez lá no Hugo Cabret, né, com o trem, com a chegada do trem, e ele fez com o filme 3D e tal. Então acho legal isso, assim, como que grandes diretores que sabem o que estão fazendo conseguem pegar esses pequenos elementos e ajudar a recontar essa história de maneira super criativa e que dentro do contexto fazem todo sentido, que ele possa ressignificar, né, essas imagens e olhar de novo e talvez até atualizar, né, com algo que traz algo, né, de atual do mundo de hoje para aquilo lá dos primórdios do cinema. Né? Sim, sim. Cara, tem tanto significado em torno disso, né, assim, do tipo, pô, o lance de você olhar, né, o cruzamento de olhar, um provocando o outro, um ameaçando o outro. Essa coisa do olhar e você baixar o olhar é um sinal claro de submissão. Então quando você tem um bicho que tá o tempo todo no céu, olhando para baixo, você olha para ele engole você, ele mata você, ele destrói você, é um simbolismo claro de submissão. E não há pouco tempo atrás, nos Estados Unidos, a gente tinha, né, toda a questão escravocrata e tal, e um negro podia pagar com a vida por simplesmente enfrentar o olhar de um branco, né? E isso acontecia. E aqui a gente está falando de novo disso, a gente está mostrando novamente esse tipo de coisa. Então eu acho isso muito interessante. É como a Ká falou, ele é sensível, sabe? Ele coloca essas provocações, mas numa camada que, tipo, se você assiste na primeira camada, você se entretém. Na segunda camada, você começa a falar assim, cara, pra onde esse cara quer me levar? Só me pega na mão e me leva, sabe? Só antes, voltando na questão que você falou do personagem do O.J., né? Falou assim, ele entende, né, o cavalo e tal, e também é isso, assim, ao mesmo tempo você vê que por mais que ele aceite a ideia de filmar, de tentar ganhar uma grana vendendo imagem, né, do ETzão, vou chamar ele de ETzão, que eu acho legal. Mas enfim, ao mesmo tempo ele tá muito interessado em entender como ele funciona, ou seja, ele tem o mesmo interesse que ele tem, que é o mesmo
forma de lidar, né, com o cavalo, que é de compreender, de entender, de saber lidar e tal. Tentar, né, aprender a lidar, e por isso que ele saca logo na hora que é melhor que é o olhar que vai fazer ele ser, sei lá, capturado, né? Mas esse negócio da questão da submissão é interessante mesmo, justamente porque também, assim, é muito sutil, né? O Jordan Peele ele coloca isso, e a questão desse primeiro filme de todos, né? A primeira sequência de fotos e tal, do cara andando no cavalo, que ele cria uma história que não é, né? Não se tem o nome do cara, e enfim, ele cria essa história pra fazer o caminhar dos personagens, né? Como se eles fossem descendentes desse cara, mas ao mesmo tempo, assim, é legal também, assim, querendo ou não, foi desde os primórdios, então a personagem, né, a Emerald fala, né, desde o começo a gente tava, os negros estavam fazendo cinema, mas também desde o começo, tipo, tanto o cavalo quanto o cara estão sendo usados pro espetáculo e não foram considerados, né, tipo, não se tem o nome dele, né, não se tem o nome do cara que tava lá, então também é isso, assim, também são esses processos que estão presentes, que estão lá, mas o Jordan Peele não tá falando só disso, ele tá permeando a história com esses elementos. Né? Okay, tell me when you see it. There. Doesn't move. Exactly. Look at that. Yeah, okay. I went back and scrubbed through the footage, and that cloud has been right there, at least since I set the cameras up. Yeah, now you mention it. I'll probably be looking at the same damn cloud every day for the last 6 months. Shit. Ele tira a gente de uma zona de conforto, né? Ele muda ponto de vista em vários momentos. É uma coisa muito conturbada, provocante ali que ele faz isso. E essa provocação que ele faz com o filme sempre te deixa muito atento. Eu acho que essa primeira cena, não sei como vocês interpretam isso, mas tipo, a do macaco, e aí você tem aquele sapato no meio da cena parado. Aquilo pra mim, ele tem um ar ali de uma coisa quase mística, sabe? Você não sabe se existe uma possessão demoníaca ali e tal, tem alguma coisa estranha acontecendo ali, sabe? Mas você não precisa justificar muito aquilo. É só o fato de você trazer esse simbolismo de algo que tá fora do normal, logo na primeira cena, e ele já trazer, né, essa frase que ele basicamente está falando assim: eu vou lançar, né, sobre ti coisas abomináveis, eu vou te envergonhar, e mesmo assim eu vou te usar como espetáculo. E aí a gente tem a cena do macaco, tipo, parece que ele tá falando do próprio macaco, né? Que ele tá falando exatamente disso, que ele fez tudo aquilo com o macaco. E aí o sapato tem essa coisa meio, sabe, meio sobrenatural ali e tal. E o fato dele não explicar muito isso, eu acho que torna a coisa justamente, assim, é justamente o espetáculo pelo espetáculo, que você olha para aquilo e fica, o que é aquilo? Qual que é o simbolismo daquilo? Como que aquilo funciona? Será que tem um mal demoníaco ali? Será que aquilo ali era uma possessão? O macaco foi possuído? O que aconteceu ali e tal, entendeu? Sim. E tem um pouco, e é essa coisa que em inglês eles falam que é o termo unsettling, né? Que é algo incômodo, que te tira do... E tem o sapato, e tem a própria nuvem, né? Que é, claro, o próprio ET, a criatura, mas também é um negócio que em algum momento, quando a pessoa repara que tem uma nuvem que não se mexe, está sempre lá na mesma posição, aquilo também é que nem um sapato, é incômodo, é um negócio que você fica, gente, o que é isso, né? E eu até acho importante frisar, né, porque essa cena do macaco e o macaco ter atacado e tudo mais, isso foi inspirado realmente numa tragédia que aconteceu, né, nos Estados Unidos. No filme, eles falam do Gordy, né, o macaco chama Gordy, mas na história verdadeira o macaco se chamava Travis, era um chimpanzé que teve um surto
violento nos Estados Unidos. E a história não é disso de uma sitcom e tudo mais, mas o Travis, ele era um macaco que acabou se tornando uma celebridade e tal, e ele foi tirado da mãe muito cedo. Ele vivia com um casal nos Estados Unidos, ficava ali e tal, com eles, dormia na cama com eles e tal. E aí em 2009 o Travis acabou atacando uma amiga da Sandra, né, que era a mulher ali daquele casal, que era uma amiga íntima da Sandra. E aí nesse dia o Travis, ele tava carregando a chave de casa e tal, e de repente ele teve um surto. E aí a Charla, né, que foi essa moça que foi atacada, ela tentou ir lá para tentar segurar o animal e tal, que tava tendo um surto, e ele atacou ela, e ele acabou arrancando as mãos dela, arrancou nariz, lábio, pálpebra, assim, arrancou ela. E a Sandra foi pra cima pra tirar ele, chegou a pegar uma faca, né, pra que ele saísse dali, e a mulher acabou ficando desfigurada. Inclusive a gente tem uma cena parecida do filme, né, porque a moça que sobrevive lá naquela sitcom, ela aparece sentada, né, ali quando aquele cara tá fazendo a apresentação e tal, e a Charla, ela fazia do mesmo jeito, ela tinha um chapéu com um véu na frente, assim, que você não conseguia ver o rosto dela. E a Charla foi pra Oprah, a Oprah contou essa história, mostrou essa história, e isso também é mostrado no filme, né, eles falam algumas vezes disso, a gente tem que ir pra Oprah, tem que mostrar e tal, papapá. Então tem essa referência também com essa história que volta para aquele lance dos maus tratos com os animais, né? Nossa relação com os animais. No caso do Travis, na vida real, ele também foi baleado porque a polícia chegou lá, ele, né, acabou morrendo. Depois fizeram uma análise ali no corpo dele e viram que ele tinha ingerido um remédio, que era um remédio contra a ansiedade e tudo mais, mas ele tem com uma contraindicação ali, diz que ele pode causar alucinações. Eles acham que isso pode ter causado o transtorno do animal e tal. Enfim, não era para o animal estar ali, não era para nada disso ter acontecido, né? Mas foi inspirado numa situação real. Então é interessante porque o Jordan Peele vai pegar uma tragédia que aconteceu na realidade e ele volta a falar sobre a questão da espetacularização, né? Aqui com isso, ele faz uma referência direta a algo absurdo que aconteceu e que tá, né, na cultura americana. É bem interessante essa história real do Travis, né? E como ele consegue incorporar isso na narrativa, porque isso é uma coisa que o Peele ele costuma fazer com uma certa frequência. Eu lembro de todo aquele away que teve no Nós com relação à cena das pessoas dando a mão, que era uma campanha que de fato chegou a existir, né? Ah, é verdade. Hands Across America. Isso. E eu acho que é isso, né? Tipo, o cara realmente consegue pegar essas pequenas coisas assim pra inspirar ele e tornar a história. E eu acho que principalmente essa ideia do Gord ali, ela adiciona uma camada extra pro filme, porque você começa a ter simpatia pelo Gord, por tudo que ele passou, e pela conexão temática que tem com a história do ETzão, você também começa a ter empatia pelo bicho que tá no céu. Uhum. Você começa a ter um certo olhar por ele de tipo, ok, é a natureza dele, isso não é crueldade, ele não tá fazendo isso porque ele quer, mas porque faz parte da natureza. E eu acho essa uma ideia muito interessante. Eu gosto de como o Jordan Peele consegue humanizar esse tipo de personagem. Ele tinha feito algo já muito grande em termos de humanização ali no Nós, mas eu acho que aqui ele traz de uma forma diferente, porque faz a gente deixar de ter aquela ideia de que o humano é a raça maior e todo o resto é submisso a gente. E nessa situação a gente tá vendo algo que é bem diferente. Até a resolução, né, Gus? Porque, tipo, como que a gente vai resolver isso? Tipo, a grande vitória no final é, tipo, tiramos uma foto e vamos conseguir divulgar isso. E não é, tipo, nossa, matamos o bicho que tava matando todo mundo. O bicho quase que morre por um acaso, né? Sim, sim. Inclusive é isso, né? Ele meio que mostra como é algo secundário, como, tipo, a Emerald ali no fim, ela fica feliz por perceber que a ameaça passou, mas ao mesmo tempo nunca é o plano dela. Ela nunca quis que aquilo acontecesse
necessariamente. Isso, para mim, dá até uma camada extra de humanidade pros protagonistas mesmo, tanto para ela quanto pro O.J. Eu gosto muito desse casal, né, do O.J. e da Emerald, porque é muito um contraposição ao outro, né? Tipo, o O.J. é o cara introspectivo, que fica pensando no animal ali e tal. Ela já é super mais midiática e, né, ela tá sempre antenada com as coisas e fala e se promove, né? Então essa contraposição dos dois, assim, enriquece demais os personagens, né? Traz uma tridimensionalidade, porque um tem que lidar com o outro ali, né? Sim. Aliás, eu acho, assim, o trabalho de atuação dos dois, não só dos dois, mas de todo mundo que tá no filme. Mas principalmente a Keke Palmer e o Daniel Kaluuya é impressionante, assim. Eu já gostava muito da Keke Palmer, tava torcendo pra ela conseguir um projeto de grande projeção e esse filme veio, assim, caiu como uma luva, porque ela tá perfeita. Os maneirismos, a forma como ela é sempre muito enérgica e a contraposição que isso dá no personagem do Kaluuya é algo que realmente vai mostrando como eles foram criados da mesma forma, mas eles têm pontos de vista sobre o mundo muito diferentes. E eu acho que isso é uma coisa que permeia o filme todo. Você consegue ver a perspectiva, você consegue ver a visão de mundo de cada personagem ali. É uma riqueza mesmo na forma como ele escreve essas pessoas, porque até mesmo o personagem mais secundário, que pra mim é o Antlers Host, você tá ali num limitezinho da caricatura de que ele é o artistão, mas você também vê uma certa complexidade na forma como ele enxerga o trabalho dele, o que ele precisa capturar, como que ele tem uma paixão por isso. Eu acho legal também o paralelo, da mesma forma que tem entre os irmãos, né? O Jay e a Emerald, tem também entre o Antlers e o Brandon Perea, né? Que eu esqueci o nome do... O Angel. O Angel. Porque o Angel, assim, entra na história porque ele é intrometido, né? Basicamente. Tipo, ele entra na história porque ele vai lá e ele e ele e ele tá lá fuçando o que dá para ser visto pela câmera, né? Então ele lida com a câmera de uma maneira totalmente tecnológica e totalmente e nada artística, vamos dizer assim, né? Ele só tá querendo filmar lá, ele lida com uma tecnologia, ele sabe mexer com tecnologia. E o Antlers não, ele é o cara que é o artista, que é o cara que vai filmar por meio de uma visão muito, muito artística e tal. E também existe então esse paralelo e os dois se casam bem, né, naquilo que eles vão fazer, mas até com objetivos diferentes, né? Assim, um é para ganhar muito dinheiro e o outro, o dinheiro tá envolvido, mas também é porque ele vai fazer uma filmagem da vida dele, vai fazer uma cena, né? E tanto que ele se sacrifica, né? Ele sente a necessidade de se sacrificar, mais ou menos como o artista, a imagem do artista se sacrificando pela arte, né? Assim, pela a arte como maior do que ele, né, também, que é uma outra questão a se criticar e a se pensar, né, quando se fala de fazer cinema e tal. Eu preciso dizer que acho que talvez Gustavo ele tenha sentido a mesma coisa, mas nossa, aquele personagem pareceu tanto com as pessoas que eu conheço, assim, um pessoal de cinema, sabe, que nossa, mas tudo pela arte. Na hora eu virei pra minha amiga que tava do lado no cinema e disse assim, nossa, eu conheço um pessoal que é desse jeitinho mesmo e que diria que faria esse mesmo sacrifício porque talvez a gente não mereça o impossível. Ele diz alguma coisa desse tipo, sabe? Aí eu, ai, meu pai. Exatamente. Cá, mas deixa eu dar vou dar uma viajada aqui, você me fala o que você acha disso, tá? Porque uma das coisas que me chamam a atenção, além da gente ter essa figura desse cara que é um diretor de fotografia ali, enfim, um cara, né, que vai filmar, essa questão da câmera e dessa coisa do ver e ser visto e tal, é algo que me chamou a atenção no filme, assim, porque primeiro, você tem esse alienígena que tem isso, né? Essa questão da relação de poder com o que é visto, né? Então, assim, o alienígena tá ali, se você olha pra ele, ele vem e te destrói. Tem um momento no filme que essa relação de poder, ela sofre uma mudança de ponto de vista. Naquele momento em que eles colocam um monte de câmera ao redor do rancho, e aí você tem essa mudança, porque daí eles passam a vigiar quem estava vigiando eles. Então muda-se o poder, né? Primeiro eles não sabiam onde estavam, agora eles estão super atentos.
E na hora veio uma relação assim, de justamente essa ter sido uma das ferramentas utilizadas, inclusive no combate ao racismo que a gente vê ultimamente, que é justamente as pessoas sacando os seus celulares e filmando os vários absurdos que a gente vê, justamente de abuso policial, né, e tantos outros que a gente já viu aí, e que tem essa relação de poder também, sabe? Quer dizer, você passa a ser visto, né, nesse sentido. Você acha que tem alguma coisa a ver essa questão da relação de poder com câmera, filmagem e tudo mais? Então, eu acho que faz sentido, ao mesmo tempo que, eu vou ser muito honesta, não foi uma coisa que eu parei pra pensar enquanto eu assistia. Tem algo que é muito interessante que o Jordan Peele já comentou em entrevistas, é que, como ele fez o Corra, né, e é um filme claramente sobre uma questão racial, e ele é um cara negro, e que tem, hoje em dia, um certo poder, né, uma influência, digamos assim, dentro da indústria, todo mundo fica procurando, né, questões raciais dentro do filme. E eu acho que faz sentido, ao mesmo tempo que, como ele diz, os filmes dele não vão necessariamente ser sobre questões raciais. A grande questão é, ele vai estar colocando personagens negros ali em posições de centralidade. E quando você está trabalhando com personagens negros em posição de centralidade, o racismo é algo que existe. Então, para mim, acho que faz sentido a interpretação, mas ao mesmo tempo eu me questiono se não é uma daquelas interpretações que não são necessariamente nem o que ele estava pensando quando ele fez. Para mim é muito mais claro a relação, por exemplo, do O.J. quando ele tá logo no início naquela cena com o cavalo. Pra mim, as questões raciais ficam muito mais marcadas ali, sabe? Nas relações do dia a dia. Na questão de, tipo, ele tá ali com aquele monte de gente que é branca, e aí chega a atriz e pergunta, por exemplo, O.J., porque, claro, né? Tem toda uma história de um negro chamado O.J. e que, enfim, O.J. Simpson e tal. Então, pra mim, essas coisas, pra mim, é uma questão racial muito clara ali. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o celular é interessante, mas, de fato, as pessoas negras estão deixando de morrer. O celular ajuda até certo ponto. De fato, ele não faz uma grande diferença. Tudo bem que ali também, no caso do Jean Jacket, o Jean Jacket ainda estava em situação de poder, né? E quando a gente pensa na polícia, a polícia, independente do celular, ela tá em posição de poder, sabe? Muitas pessoas pretas, inclusive, têm medo de pegar o celular para gravar, dependendo da situação. Dito isso, sendo ele uma pessoa negra que tá colocando negros no centro, a gente consegue, sim, fazer essas analogias e tal. Só que isso é aquele tipo de coisa, né? Quando a gente faz alguma coisa, qualquer obra artística, é do mundo, deixa de ser nossa. E que, assim, tá ali de qualquer forma, porque também é isso. Ele é um homem negro e as referências dele sempre vão partir desse lugar. She gonna make it. Oh, yeah. She gonna make it. Oh, hey, horsey. Hey, don't look at her in the eyes, please. VFX. Para mim, essa questão do espetáculo, que para mim é um tema corrente aqui, né, no filme como um todo, foi ficando cada vez mais evidente enquanto eu estava assistindo o filme, sabe? Eu ainda quero assistir o filme mais uma vez e tentar perceber outras nuances dele, mas essa relação de poder, né, sobre a questão dos ser visto, estar vendo e tal, eu achei muito interessante realmente, assim, como ele consegue ir fazendo. E, aliás, isso é uma outra coisa também, que tecnicamente o filme é muito bonito, assim. A gente já falou aqui,
A Carissa até falou que, isso daqui é um filme, né, padrão blockbuster, com verba pode ser considerado uma verba blockbuster e tal, mas ele ter trazido o Hoyt Van Hoytman, que é hoje um dos melhores fotógrafos que a gente tem dentro do cinema e tal, a gente vê uma qualidade ali impressionante. Esse filme tem cenas que dá vontade de você pausar assim e ficar olhando. Só que o Jordan Peele, sabendo disso, ele trabalha também com o ritmo, né? O ritmo do filme é muito controlado, assim. Você percebe como o Jordan Peele, ele tem o filme na mão. Ele sabe exatamente quando acelerar, quando diminuir e tal. E aí ele começa a trabalhar com os planos longos, sabe? Ele faz uns planos longos. Ele obriga o espectador a ficar contemplando aquela cena, a ficar olhando os detalhes da cena. Os movimentos de câmera são movimentos leves, são movimentos que você vai realmente, sabe, absorvendo tudo que tá em tela, assim. E isso dá tempo, inclusive, da gente observar, se angustiar e perder a respiração enquanto a gente tá assistindo, né? Porque você vai ficando angustiado com aquilo que tá ali. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele é um pouco mais ousado do que os filmes anteriores do Jordan Peele, porque ele tem um tempo que muito do público, digamos, o moviegoer, né, a pessoa que vai pra, né, enfim, e que estava provavelmente esperando um filme tão tenso e com um tempo mais, digamos, tradicional não, comercial, do Corra e do Nós, eu acho que muita gente pode não gostar tanto, sabe? Ah, sim, é. Porque justamente ele falando, quer saber, eu vou pegar esse filme que eu tenho mais grana e eu vou fazer sabe assim, vou permitir que ele tenha o tempo certo pras coisas, não vou, sabe, nem acelerar, nem deixar ele super tenso. E acho que quem vai esperando um filme de terror mais desses mais comuns, ou que deixam todo mundo muito, muito com medinho e muito não sei o quê, eu acho que o Jordan Peele consegue dar uma quebrada nessa expectativa. E ele até brinca com isso naquela cena no estábulo, né? Porque o O.J. vai lá, aí você fica meio num cagaço, tipo um bicho que aparece, e aí no fim é umas crianças idiota, né? Com uma máscara. E é muito legal isso, tipo, é ele falando assim, tá vendo? Não é esse filme aqui que eu vou te mostrar, não. Ele só tá tirando uma, né? Eu só tô tirando uma com a sua cara. Eu particularmente gosto disso, assim. Eu tava vendo o filme muito nisso, assim, eu gostando muito da tensão, mas ao mesmo tempo eu lembro que eu tava em vários momentos eu fiquei, gente, sabe, eu sei que eu vou ter que pensar nesse filme depois, deixa eu só curtir isso aqui, sabe? Mas ao mesmo tempo eu acho que ele tende a ter, sabe, assim, naquelas notas de crítica e público, muitos do público vão dar aquela nota baixa, e só pra exemplificar, né, porque eu acho que ele tem talvez esse timing dele, né, ele tá preocupado com outras coisas que não em ter aquele tempinho comercial, né, de Hollywood, assim. Concordo, e eu acho que vai além até. Eu acho que é tudo isso, ao mesmo tempo que eu acho que também tem uma questão que eu saí do cinema dizendo isso e eu já vi pessoas reclamando. A expectativa, sabe? As pessoas, em geral, nós fomos educados a ver filmes de alienígena que partem de um determinado princípio ou padrão, enfim. E o filme, ele não te entrega o alienígena que todo mundo tá acostumado. É. E isso quebra a expectativa do público. Pessoalmente, eu acho incrível. Mostra simplesmente que o Jordan Peele, ele é criativo e ele não quer fazer as mesmas coisas que outros cineastas fizeram e que, assim, já fizeram muito bem, por que ele faria igual? Mas as pessoas estão acostumadas a isso. Então, elas vão esperando, muita gente, inclusive, esperando que seja igual ao trailer. E, honestamente, assim, quem achou que ia ser igual ao trailer... É que olha... E também estão acostumados a ver trailer que conta o filme todo e já te entrega tudo que vai ter, né? A gente vive numa era onde todo mundo quer tudo absurdamente mastigado. E o filme não é desse jeito, né? Eu tenho alguns comentários para fazer aqui sobre tudo isso, mas a primeira coisa que eu lembrei aqui agora, pensando nessa fala do Daniel sobre como o filme meio que brinca com essa questão da tensão e da expectativa e principalmente dos sustos que ele acaba não tendo, eu acho que um dos grandes momentos para mim é o grande jumpscare da Barbie Ferreira aparecendo, porque é construído como uma cena para dar medo. E aí ela aparece, ela tem um diálogozinho e ela some.
E eu acho isso incrível. Outra coisa que eu tava pensando sobre é que, sim, os trailers, eles enganam. Ao mesmo tempo, eu tenho que fazer aqui minha crítica à dona Universal, porque esse filme ele chegou com atraso aqui, e antes dele sair, a Universal soltou um trailer que mostra tudo, que mostra a forma final do alienígena, que mostra ele aparecendo, e tipo, gente, pelo amor de Deus. Mas isso entra numa questão bem grande, que é como a distribuição de filmes que não são os grandes blockbusters está se tornando aqui no Brasil nos últimos anos. Principalmente no caso do horror. O horror tá sendo um dos maiores afetados por isso. A gente viu que um monte de estreias acabaram sendo adiadas, como O Homem do Norte, O Telefone Preto, agora o Nope, e eu acho essa decisão muito covarde. Mas, enfim, só para ressaltar mesmo, eu gosto dessa dicotomia de como o filme tem esse título, né, brasileiro, do Não Olhe, mas ao mesmo tempo ele é muito vistoso. Ele é um filme que dá gosto você observar, você vê as cenas, você vê cada detalhezinho. Quando o alienígena revela a sua verdadeira forma, é um uso de CGI tão meticuloso ali que pra mim é mais uma prova. O Jordan Peele, ele é sim um diretor perfeito, assim, ele preenche todas as caixinhas. E você sabe que você falando isso, Gus, até tem aquela cena, né, de quando eles arquitetam o plano para fotografar o alienígena e tudo mais, e aí quando você tem lá o OJ em cima do cavalo, esperando o momento certo e tal, surge aquele motoboy, né? E aí esse motoboy, tipo, surge, é um cara já de mídia que tá entrando lá pra atropelar tudo, né? Quer dizer, o cara vai, ele, né, invade e tal. E aí depois eu fui dar uma lida e vi que isso tem uma simbologia, inclusive com um site americano que se chama TMZ. Eles citam, né, até que o cara é de TMZ. Citam, porque o TMZ, ele é um site americano, né, ele pertence à Fox, inclusive, e uma das questões do TMZ é que uma das veias deles é ficar explorando a vida das celebridades. Eles são extremamente invasivos, assim, e incômodos, né? E aí é interessante essa visão desse motoboy aí, porque quando ele vai lá e ele invade, ele cai e tudo mais, porque acaba, né, quando o bicho se aproxima para a energia, né, porque ele tem um lance lá de campo magnético e tudo mais, e aí o cara cai e se machuca, o cara tá preocupado em pegar a câmera dele para continuar fazendo. O cara, tipo, apesar do cara estar no chão, totalmente arrebentado ali e tal, essa que é a ideia dele. Então, assim, é um cara que é isso, né? Ele tá querendo cumprir com aquela função ali que foi dada, mas é de novo um discurso muito sutil do Jordan Peele para mostrar justamente essa invasão, essa agressão e tal. E aí, quando você tava falando sobre o lance do trailer, eu achei curioso, sabe? Porque meio que é isso, assim, também. A forma como é montado o trailer é quase uma agressão ao próprio filme, né? Uma coisa meio... Uma coisa tem a ver com a outra. Com certeza. Né? Sim. Aliás, uma coisa que já vai entrar para aquilo que eu falei, que foi a minha interpretação, né, que eu fiz, e que tem a ver com esse cara do TMZ, que assim, ele tá com um capacete espelhado, né? Então você olha pra ele, você não vê a cara dele, você se vê, né? Se você olha pra ele. Só que você se vê distorcido, porque o capacete é redondo, óbvio, né? Ele te distorce. E é a mesma coisa que acontece com o cavalo logo no começo do filme. O cara coloca uma bola, né, na frente dele que espelha, e aí o cavalo se assusta. E é o que eu acredito, que assim, a minha interpretação, tá? Quem não quiser concordar, tá tudo bem. Que é o que acontece com o chimpanzé quando estoura, porque na verdade o que acontece é que abrem aquele presente e saem uns balões, que são aqueles balões que você se vê também, né? Você olha pro balão, você vê o seu reflexo nele. E aí eu tava viajando nisso, eu falei, porque assim, eu gosto muito dessa coisa de que quando você tem o olhar para si mesmo, e seja de maneira distorcida ou não num espelho, você se lembra de quem você é, então talvez tenha a ver com essa coisa do tanto o macaco quanto o cavalo olharam e se lembraram que eles, né, talvez, né, tem uma possível interpretação, e percebem que aquele não é o lugar deles, porque eles lembram de quem eles são, de uma certa forma, ou seja, eles não estão pertencentes àquele espetáculo. E você também, e eu gosto também da ideia do tipo assim, o espetáculo e a espetacularização também tem isso, né? Você tá vendo algo que é real, mas que é distorcido, né? Que tá sendo
moldado, né? Que tem uma forma que não é a forma da realidade. Porque assim, a base disso que eu penso é quando você olha para alguém de verdade, e aí quando eu falo olhar para alguém de verdade é não olhar para o espelho e se ver distorcido, mas, né, tipo, olhar nos olhos de alguém, você se iguala, né, a essa pessoa, né? Você se comunica, que talvez é o que o Jupe fazia com o macaco, é o que o O.J. faz com os cavalos, né? Ele compreende, ele se iguala, e é o que o ET, a criatura, não quer que façam, né? Não quer que olhem para ele. Por quê? Porque ele tem essa figura de alguém que está dominando, e aí tem as interpretações relacionadas ao Deus do Antigo Testamento, que é citado lá no livro de Naum, que causa os males, que pune as pessoas que estão cometendo, né, os erros e tal, não sei o quê, e transforma em espetáculo porque está acima, né, de todos e tal. Então, assim, eu viajei um pouco nessa interpretação, eu acho interessante pensar isso, assim. E não deixa de ser curioso também, assim, um outro fato, a escolha do Daniel Kaluuya como ator, porque ele é um cara que tem uns olhão grandão, então ele né, o olho dele tem uma figura muito, muito interessante, né? Ele tem um olhão que dá um destaque que faz muita diferença também no filme. Sei lá, eu viajei um pouco nessas questões. Eu não acho que você viajou, não. Eu acho que faz todo o sentido do mundo. Sim, eu também acho. Não, então, porque eu tava pensando nisso, e eu falei, e depois que até a parte do capacete do cara do TMZ, que eu pensei depois, assim, falei, nossa, também é isso, né? Você não vê a cara do cara, mas ele é a representação do espetáculo, né, da espetacularização de tudo, e você olha pra ele e você não vê ele, mas você vê a si mesmo, e distorcido, né? Sei lá, eu acho que, sei lá, pra mim é isso, e é muito legal como que ele não deixa claro, por exemplo, com a história do macaco. Ele não mostra o macaco olhando pro balão e vendo a si mesmo, né? É uma coisa que eu imagino que pode ter acontecido, tanto que eu até fui tentar lembrar como que era mesmo, e é realmente esses balões que tem esses reflexos, né, da gente. Camera reloads. You can use my camera. No, it's not enough time. It's here. Scorpion King, make a name for yourself. What is that? My bad, man. Hey! Oh my God! La camera! I need la camera! What the fuck? A cena em que o O.J. vai pegar o cavalo, né? Quando ele percebe todo o lance lá que o cara tava comprando os cavalos para dar, né? Pra alimentar, né? Pra criatura, e tal. Que ele entra lá, né? Ele vai entrando, daí ele vai vendo aquela fazenda lá e tal, enfim, aquele parque lá todo destruído e tal. Eu acho interessante porque tem uma cena ali que me lembrou muito o Tubarão, que a Ká lembrou aqui pra gente, né? Que o Jordan Peele vai beber muito, né, do Spielberg também, porque ele vai entrando no cenário, vai vendo tudo aquilo ali e tal, destruído, e quando ele chega ali, quando ele vê o cavalo, tem um momento em que o Jordan Peele vai trazer, tipo, ele vai ficar filmando só o céu, assim, e aí você vê essa criatura passando lá no céu, tipo, ele passa e some, passa e some. E aí o O.J. ele fica meio receoso se ele vai, se não vai, ele fica nessas. Aí do nada a criatura vem, né, baixa ali pra fazer aquela sucção lá, pegando tudo que tá ali e tal. Essa construção de tensão é muito bem feita, assim, muito feliz, assim. Por isso que quando vocês falam do Jordan Peele ser hoje um dos caras, né, mais relevantes dentro da área do terror e tudo mais, eu só tendo a concordar com vocês, assim, porque para além dessas interpretações que a gente tem aqui, que dá para viajar em várias coisas, só essa coisa de, sabe, como ele constrói o filme por si só, já tem uma coisa, assim, muito bacana de você assistir e entender aonde que o terror, né, se encaixa ali, como ele consegue ir construindo essas camadas de tensão. Então isso é muito legal, é muito legal. E eu queria só ressaltar também que, cara, com efeitos especiais assim,
né, grandes efeitos especiais, não, assim, são coisas, tipo, tranquilas, não é tipo, nossa, que coisa, o cara teve que reconstruir não sei o que inteiro, um monstro super complexo que baba e tal, não tem nada disso, assim. Ele faz coisas, tipo, com coisas pequenas, né, e que essas coisas pequenas, assim, que vão trazendo justamente essas camadas de tensão, então é muito interessante. A própria forma dele e o fato dele mudar de forma é muito legal, porque é o inesperado também, né, assim, inesperado, no caso, pensando na concepção dele, né? Ele é quadrado, depois é um negócio redondo, e tem uma boca que, né, sei lá. E fica lindo, né? Ele fica lindo depois. Aquela boca quadrada, uma borboleta. Tem uma hora que parece uma borboletona. E eu gosto também, assim, dos momentos de humor meio... totalmente inesperados, assim, né? Tipo, desde os personagens, o próprio Angel e tal. Mas, tipo, aquela coisa tem, tipo, um fiapinho, né, de bandeirinhas, assim, que fica pendurado um tempo. Então é meio que um negócio que tá incomodando ele. Tipo, acho que ele queria arrancar aquilo, não consegue. Tipo, quando a gente tem alguma coisa no dente, né, grudada no dente, você fala, meu Deus, não sai e tal. E aí depois eles usam pra dar medo, né, nele. Tipo, o O.J. coloca, né, uma bandeirinha pra meio que afastar, porque ele sabe que ele vai ter medo daquele trem, porque ele ficou incomodado na primeira vez. Eu achei muito massa, tipo, e sei lá, pra mim foi uma gagzinha de humor, sabe? Um negócio meio tipo, o bicho não quer se entalar com uma bandeirinha daquela, né, de novo. Inclusive porque tem isso, né, também, o Jordan Peele veio do humor, né? Ele é um cara que faz muitas sketches também, né? Então ele tem esse humor. E todos os filmes dele tem, né? Acho que sei lá, até acho que o próprio Corra tem mais, não lembro do Nós tem tantos momentos, mas o Corra tem vários momentos, né, engraçados. Sim. E só adicionando a isso, eu acho muito interessante como ele faz um humor que não precisa se explicar e que ao mesmo tempo utiliza todos os recursos cinematográficos que ele tem à disposição. Uma cena que me pega assim muito é logo no começo ali, quando tem toda aquela sequência ali deles apresentando o cavalo, apresentando o próprio trabalho dentro do estúdio. Quando o cavalo dá o coice, você tem um corte, e aí logo em seguida tá o foco ali no Daniel Kaluuya e no cavalo, e também na Emerald, só que aí no fundo você vai vendo o cavalo, um modelo de cavalo de CGI sendo levado para trás. Eu acho isso muito, muito engraçado. É verdade, é verdade. Vocês estavam falando do humor, e o Daniel falou, eu acho que do Corra, e não lembrava do Nós, mas aí eu fiquei pensando e eu me lembrei que tem a cena com a Elizabeth Moss, que ela tá morrendo e que do nada ela pede pra ligar pra polícia e começa a tocar Fuck the Police. Sim, boa, sabe? boa. Umas coisas bem assim. Eu gosto muito de como ele trabalha o humor, porque muita gente também adora, né, achar que horror e comédia não se misturam, e gente, se mistura. E se mistura muito bem. Exato, se mistura Sim, muito não. bem. Se mistura bem. É muito. Até porque tem a antítese, né? Às vezes você dá uma risada de nervoso com alguma coisa, dependendo do filme, ou então você, tipo, se desarma no humor pra daí logo depois ter mais medo, se for o objetivo, né? Sim. É muito legal. E eu acho que outra coisa também interessante pra quem gosta de estudar cinema, né? Gosta de reparar em detalhes e tal, é que esse filme ele trabalha muito na sua parte de roteiro, né, com aquelas, como chamaria se isso, uma técnica, enfim, mas ele vai deixando aquelas migalhas de pão, né, que a gente fala que, assim, em vários momentos ele vai dando dicas de coisas que estão por acontecer. Então, tipo, o filme por si, ele já é muito redondinho na sua parte de roteiro. Vou dar um exemplo aqui. O momento em que o Jupe aparece lá no rancho deles e leva um folheto, né, pra falar, viu, vou fazer um show ali, vocês não querem ir, não sei o que, eles meio que querem dispensar ele logo, o folheto voa da mão dele, e isso vai reaparecer mais pra frente, quando o O.J. pega o folheto no chão, e daí quando ele lê o folheto, ele percebe que o cara tava fazendo um anúncio que, né, ia ter uma invasão, não sei o que ele ia, né, um espetáculo ali, e daí ele faz a conexão. Pô, eu tava vendendo os cavalos, que a gente já sabia antes, né, também que o O.J. tava vendendo os cavalos pro Jupe, porque ele queria depois comprar de novo por conta da grana e tal.
Então, tipo, tudo isso tudo vai sendo amarrado, sabe? Daí quando o O.J. vai lá pra pegar o cavalo, tem todo esse lance dele dele ver a cena, o que tá acontecendo. Isso acaba também tendo consequência um pouco mais pra frente, quando o O.J. também tá ali, ele tá entendendo como lidar com essa criatura que tá no céu. O próprio lance, como o Dani bem lembrou, daquela bola, né, que eles usam no cavalo, que o cavalo se vê distorcido e tem uma reação. Depois tem os balões do macaco, que o macaco vê, tem um outro tipo de reação. Aí o motoqueiro tem uma outra bola, outro tipo de reação. Tudo isso vai levando o O.J. a entender também que ele não pode olhar, né, para a criatura. E também tem aquela outra, um outro assim também muito simples, que é a própria irmã, né, do O.J. falando que, você sempre olhou para mim, você sempre teve olhos para mim e tal. E naquele momento tenso, com a criatura entre os dois, o O.J. faz o sinal de estar olhando para ela, o mesmo sinal que ele fez quando eles eram crianças e tal. Então, tudo isso são coisas que você vai construindo no roteiro, que vão conectando o público ao roteiro. Tô falando isso porque eu acho importante, porque a gente tá falando de um filme que é dirigido pelo Jordan Peele, mas também é escrito pelo Jordan Peele. Daí a pergunta que eu ia fazer pra vocês, que são amantes de filmes de terror, é se além de ser um dos grandes diretores de terror do momento, se vocês também consideram ele um dos grandes escritores de terror do momento também. Ah, mas com certeza. Com certeza. Eu acho que a forma como ele consegue trabalhar os roteiros dele me impressiona, assim. Me impressiona e me inspira. Como aspirante a roteirista, me inspira muito. Porque eu acho que ele volta para aquilo que a gente comentou no início. É simples. Você pega a trama de Corra, é uma trama simples. Você pega a trama de Nós, é simples. Só que ele não é porque é simples que é óbvio. E ele gosta de brincar. Que é simplista. Exato, ele gosta de brincar justamente com isso, com o que o público já espera por estar esperando o óbvio, sabe? Vocês acham que, assim, tipo, ele e Ari Aster, por exemplo, são dois nomes hoje fortes, assim, tipo, no mercado do terror, do suspense? Enfim? Acho que são dois nomes fortes, mas e isso vai soar muito estranho, porque eu gosto demais do Ari Aster, mas eu ainda acho o Jordan Peele superior. Principalmente pensando, assim, o roteiro especificamente, assim, eu também acho superior como diretor, mas questões, né? Diz a mulher que ama Hereditário e que ama Midsommar, tá? Eu realmente adoro os dois filmes. Defenderei Midsommar até o final da minha vida. Mas, assim, eu acho que o Jordan Peele tem mais consistência, digamos, na forma como ele escreve. Não é nem... eu acho que são coisas diferentes também, sabe? Não precisa nem comparar os dois. Eu acho que eles são realmente dois cineastas e roteiristas ótimos, mas eu acho que o Jordan Peele, ele não é simplesmente, e não é desmerecendo roteiristas de horror, sou uma, inclusive, mas eu acho que ele ultrapassa a questão do gênero. Ah, tá, entendi. Sim. O Jordan Peele, ele escreve basicamente qualquer coisa. E a gente pode olhar, inclusive, as coisas que ele escrevia antes ir para o cinema, sabe? Ele já escrevia as sketches de comédia dele, e são muito boas. E se a gente for olhar, ele tem produzido algumas coisas, mas tem outros filmes aí que ele escreveu também. Então ele tem... Se a gente vai olhar os roteiros que ele escreveu, são todos excepcionais, assim. Então, eu acho que ultrapassa. E sem contar uma coisa que, assim, não é demérito nenhum. Também adoro o Ari Aster, gosto muito dos filmes dele, mas pra mim, o que pesa mais a favor do Jordan Peele que qualquer outro diretor que a gente tá vendo aí na atualidade é justamente a questão da originalidade. Eu acho que Nope é um prato cheio para quem quer catar referência, mas ao mesmo tempo não é um filme que vive dessas referências. Essas referências estão ali mais como homenagem às coisas que ele cresceu assistindo. Então você tem um pouco de tudo ali. Você tem referência até a Akira. Tem uma cena que é idêntica assim, a uma cena de Akira, mas em momento algum o filme tá ali parando e falando, você precisa olhar para isso aqui, porque isso aqui é uma referência. Enquanto eu já acho o Ari Aster
mais uma vez, dizendo que eu gosto muito dele. Mas se você pega Midsommar, por exemplo, é uma versão atualizada de O Homem de Palha. E eu falo isso com todo respeito, porque eu também gosto de Midsommar, mas eu acho que é isso. O Jordan Peele, ele traz essa... Ele tem uma assinatura própria, eu acho que é isso que eu tô querendo dizer. E a assinatura dele tá tanto na direção quanto no roteiro. Muitas pessoas confundem as duas coisas, mas dá pra fazer essa distinção, sabe? Existe uma diferença da assinatura dele como roteirista e da assinatura dele como diretor, sabe? Sim. Diga-se de passagem, é interessantíssimo como ele filma os closes que ele dá em rosto. Daniel Kaluuya, assim, né? Já é o segundo filme que ele faz isso com ele, inclusive. É verdade. Inclusive, assim, é impressionante como ele tem uma noção espacial muito boa, né? Ele sabe exatamente onde encaixar a câmera, como fazer os enquadramentos e tal. Então é um cara que a gente percebe que ele tem o domínio da técnica, assim. A gente consegue ver os filmes dele e entender exatamente o que ele quer passar. Não é só ali, eu vou fazer um traveling daqui até aqui, eu vou fazer um plongé, um contra-plongé de um jeito X ou Y e tal. Não, tudo tem uma justificativa. E aí, só para as pessoas saberem, né, no começo do podcast, inclusive, a gente falou que a gente tem um podcast aqui sobre nós e depois a gente tem um outro podcast sobre Corra, né? Então a gente tá fazendo um registro histórico aqui do Jordan Peele, né, em podcast, mas enfim, é importante dizer o seguinte: em Corra, por exemplo, ele foi diretor, roteirista e produtor. Aí, em 2018, ele aparece com Infiltrados na Clã, né, onde ele foi produtor do filme. Ele não dirigiu nem escreveu, mas ele foi produtor. Então entra nisso que a Ká tá falando, né, sobre ele tá produzindo algumas coisas interessantes também e tal. Aí em 2019 ele volta, né, dirigindo e roteirizando o Nós, né, e foi produtor também. Aí em 2021 ele aparece com Candyman, né, e aí ele aparece como roteirista só. E aí ele não faz a direção, mas ele é roteirista e produtor de Candyman. E agora, né, aqui em Nope, ou Não Olhe, né, ele tá aí também de novo como diretor, roteirista e produtor. Ou seja, ele tem feito assim, um sim, um não. Ele aparece como diretor, depois ele sai, ou ele vira só roteirista ou só produtor, enfim. Mas é um cara que já ganhou o Oscar, né? Já ganhou o Oscar por justamente Nós, o Oscar de melhor roteiro original. Isso mostra justamente esse domínio dele da escrita e como ele consegue realmente ser muito versátil e tem esse domínio. Então é realmente um diretor que é jovem ainda, né? Afinal de contas, a gente está falando de um cara de 43 anos. E tem muito ainda pra gente ver desse cara, certamente, porque, olha, é um talento e é uma delícia ver os filmes do Jordan Peele, assim, por mais contraditório que isso seja, né, um filme de terror ser uma delícia de ver, mas é impressionante, quem gosta de cinema precisa assistir Jordan Peele. Detalhe da semana, né? Aquele momento aqui onde a gente dá dicas para você ouvinte, né? Para vocês aí aproveitarem melhor a sua semana. E a gente tem vários planos detalhes aqui, hein? Hoje a casa tá cheia, tem bastante coisa para ser falada. Dan, vamos começar com você, então, o plano detalhe? Vamos lá, eu vou dar uma dica só. Tá. Eu vou dar a dica de uma estreia recente da Netflix, coisa básica, coisa popular, coisa que muita gente tá vendo, que eu vi muita gente comentando assim no Twitter, que é a primeira temporada do Queer Eye Brasil. Ah, sim. Este show de makeover, que eu acho que foi, assim, claro, dá pra fazer várias análises, e tem gente que talvez prefira os americanos, e teve, enfim, outras versões, mas eu gostei bastante, não imaginava que eu ia achar tão bacana assim, quando eu vi que ia ter e tal, falei, nossa, enfim, eu tinha um pouco de medo de, sei lá, repetirem um formato e tal, mas eu gostei de várias coisas, assim, eu acho que o elenco é legal, não é tão parecido com o do formato americano, então dá uma
sabe assim, uma variada no tipo de coisa, das propostas e tal. Eu acho muito legal a estética brasileira, sabe assim, é muito gostoso, sabe, você vê umas coisas num show, numa coisa tipicamente americana, assim, né, um tipo de formato de programa, e você vê todo, né, a pessoa morando no AP não sei onde, enfim, as coisas eu acho super legal, gosto da ideia de que, espero que tenha muita gente de fora vendo, né, pra conhecer um pouco mais o Brasil e tal. E claro, porque pelo menos 2 episódios você vai se debulhar em lágrimas. Tipo, pegue lenços, porque o negócio, assim, tem umas histórias que você fala, meu Deus, como assim, sabe? Pelo menos 2, vai. O resto, talvez, só quem for mais sensível, não sei. Mas, enfim, o segundo episódio é, assim, um negócio sensacional. Mais pelos personagens, pelas pessoas que aparecem, do que por outra coisa. Mas, de qualquer forma, acho que o formato tá legal, né? Os apresentadores e tal são bacanas. E é uma diversão super gostosa, assim, pra você assistir lá antes de dormir ou na hora do almoço. Será que vai ter um crossover de Queer Eye Brasil e Queer Eye americano depois? Nem precisa. Eu torço pra que tenha pelo menos mais uma temporada, vai, porque também a Netflix cancelando tudo, tá enchendo o saco. Falar, pelo menos, né, tudo tem que ter 1.000 pessoas vendo o tempo inteiro. Aí agora tem todo esse papo de que você tem que ficar maratonando, vendo 1000 vezes, porque senão os números né, tem um saco isso. Mas eu espero que tenha mais uma temporada por uma questão de que, pô, é legal, né? São só, acho que 8 episódios, tá? Não custa ter mais uma temporada. E de preferência até mais e tal, né? Vamos gerar emprego aí no Brasil, tá precisando. Mas a questão é, tipo, eu gostei bastante dos episódios, achei divertido e achei, sabe, gostoso de assistir. Lembrando a todos, reserva o lencinho, deixa do ladinho aí da poltrona. Muito bom, muito bom. Lembrando, né, vocês ouvintes, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post, então se vocês não pegaram alguma coisa, é só ir no post desse podcast, vai estar tudo listadinho lá, tudo que a gente tá falando, para que vocês possam desfrutar e acessar mais rápido aí. Kai, e você, o que você trouxe de bom pra gente aí, de Plano Detalhe? Hoje eu trouxe também só uma indicação, e é um livro. O nome dele é Talvez Você Deva Conversar com Alguém, da Lori Gottlieb. É um livro de não ficção e que alugou um triplex na minha cabeça. Eu tinha visto várias pessoas comentando sobre ele e aí finalmente eu parei para ler. E ele é escrito por uma terapeuta e ela vai contar da experiência dela na terapia, fazendo terapia, e da experiência dela sendo terapeuta. Então ela vai contar a história principalmente de 4 pacientes dela na terapia. Então é muito interessante porque desmistifica algumas coisas, né? Muita gente acha que terapeutas estão sempre muito bem resolvidos e tal, mas eu acho a escrita interessante, ela tem uma narrativa boa, muitas vezes até é fluida como uma ficção, sabe? E ao mesmo tempo, assim, pra mim me fez parar pra pensar nas minhas próprias decisões e, enfim, no meu próprio processo terapêutico, sabe? Que legal. No meu processo dentro da terapia e de como eu tenho me colocado, como eu já me coloquei. E virou sessão de terapia, de fato. Eu levei pra terapia o livro. E eu já tinha ouvido outras pessoas falando isso, que depois de ler tinham levado as questões pra terapia. Então foi uma leitura que me fez rir, chorar, mas independente disso, são histórias interessantes, mas que de alguma forma mexeram comigo e que fizeram diferença na minha própria jornada, digamos assim, dentro da terapia, sabe? Então, é um livro realmente interessante, fica a indicação. Que legal, que legal. Você sabe que você falou isso da terapeuta que faz terapia e ela também fala dos casos. Aí eu lembrei daquele filme, não sei se você lembra desse filme, mas é o Terapia do Amor com a Meryl Streep. Lembro. E tem uma cena dessa... Ela é terapeuta de uma mulher, que eu acho que é Uma Thurman, e a Uma Thurman se interessa pelo filho dela, e daí ela vai pra terapia pra falar que a paciente tá interessada. Meu, é um rolo isso. É sensacional.
Eu acho a Meryl Streep nesse filme muito engraçada. Ela tá muito engraçada, muito. Demais. Então tá aí, livrinho que a Ká trouxe pra gente. Gus, e você? O que você trouxe pra gente? Ó, o pessoal só deu uma dica, mas você tá livre pra dar quanto você quiser, hein? Então eu vou usar aqui, vou dar 2. Tá bom. É que depois que eu vi o Nope, eu fiquei muito pensando, assim, sobre filmes de invasão alienígena, mas que abordam de uma forma diferente. Uhum. E um filme que é razoavelmente conhecido, um pouco antigo também, mas eu acho um filme muito estimado, é o Contato, do Robert Zemeckis, e eu acho que esse filme ele acaba dialogando, de certa forma, com o Nope. Eu acho que tem muito sobre como a gente enxerga a humanidade através dos olhos do outro, né? E, enfim, eu acho que é um filme que ele mereceu um pouco mais de amor. Então, quem quiser assistir, Contato, do Robert Zemeckis, se eu não me engano, ele está disponível no HBO Max. Então, legal. Aproveitem para ver enquanto não sai tudo do catálogo do HBO Max. E a outra recomendação é um livro que sempre que eu posso eu tô recomendando, já botei até a Carissa para ler, que é Filme Noturno, da Marisha Pass. É um livro excelente, assim, de investigação jornalística / policial, é ficção. É sobre um jornalista que está investigando um caso de suicídio e ele acaba se deparando com um diretor famoso de cinema que era conhecido por fazer filmes de terror, mas umas coisas bem bizarras, bem perturbadora. E essa investigação vai tomando uns rumos meio sobrenaturais. Eu acho que é um livro muito bom, também muito subestimado, então quem quiser um livro assim, realmente instigante, fica a recomendação de Filme Noturno. Tá aí, mais um livro, olha aí que coisa boa, muita coisa legal aqui. Bom, para fechar esse plano detalhe, eu vou trazer um também, dessa vez, que é a 4ª temporada de Westworld. E acabou recentemente aí. Foi uma série que eu acompanhei, ainda estou acompanhando, né? Porque aparentemente vai ter mais uma temporada. Ninguém confirmou ainda, mas tá tudo encaminhado para que tenha. E eu acho que essa temporada foi a temporada da ressurreição aí de Westworld. Por quê? Porque nas outras temporadas deu uma derrapadinha. Assim, segunda, terceira temporada eu achei que deu uma derrapada, entrando nos conceitos mais confusos, assim, eles se embananavam muito para explicar também. E nessa 4ª temporada eu acho que eles resolveram deixar as coisas muito mais claras, assim. Então tá com um ritmo muito bom. Ela caminha para um lugar assim meio que parece que é o final da série, mas ao que tudo indica vai ter essa 2ª temporada. Mas se não tiver também, eu acho que ela tá bem fechada, assim. Ela encerra muito bem a história, sabe? Então acho que vale a pena. Um elenco sensacional. Tem aí também, né, a direção, na verdade, é escrito, né, pelo Jonathan Nolan, que é irmão do Christopher. Dizem, né, as más línguas ali de Hollywood, que o Jonathan era o cara que sabia contar as histórias. Então, ninguém sabe, mas, né, é ele que produz essa série. Enfim, tá também na HBO para quem quiser ir assistir. Como o Gus bem falou, corre lá antes que suma tudo. Então, vai lá e assiste também Westworld, 4ª temporada, para fechar também essa história. Chegando aqui no final do podcast Cinemação 475, batemos esse papo aqui sobre Nope, né? O Não Olhe, filme aí do Jordan Peele, Daniel Kaluuya e tal. Olha, demais o filme, a gente conseguiu falar sobre vários aspectos dele. Um papo muito legal que a gente não ia conseguir ter esse papo sem a Carissa, sem o Gus aqui. Então só tenho que agradecer. Cá, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez um papo sensacional com você. Por favor, deixa aí todos os seus contatos, redes sociais, canal do YouTube, quem quiser ir acompanhar mais o seu trabalho, como é que faz? Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Como eu disse no início, é sempre um prazer estar aqui. É só procurar Carissa Vieira com C, tanto no YouTube
quanto no Instagram e lá no Twitter. Eu produzo conteúdo nas 3 redes. No Twitter, atualmente, eu reclamo um pouco e falo de política, a verdade é essa. Já produzi mais conteúdo direto pra lá, mas atualmente eu tô na fase Carissa Política. Ah, sei. Então é sobre isso. Sei. Mas tô lá produzindo vídeo toda semana, mais de um vídeo no YouTube, tem Reels e posts e stories no Instagram, então Carissa Vieira. Muito bom, cara. Lembrando que é Carissa, não é Clarissa, né, cara? Larissa também não. Nossa, sim. C-A-R-I-S-S-A, gente. Isso, perfeito, é isso aí. Procura que vocês vão achar, Muito bom, obrigado, cara, de novo. Gus, obrigado também pela sua participação aqui com a gente, sensacional. É bom ter um especialista, viu, Gus, aqui no meio de nós pra corrigir as bobagens que a gente fala. Então, muito obrigado por doar seu tempo, vir aqui. E fala também pra gente, Gus, como que o pessoal acompanha você aí, onde que vai te ouvir, né, também no seu podcast e tal. Aproveitando aqui já pra fazer uma correção, porque especialista eu não sou de nada, tá? Mas gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Foi realmente um prazer, ainda mais para falar de um filme tão bom quanto Nope. E se vocês quiserem me procurar, eu tô no YouTube, no canal Fita Maldita, meu canal onde eu, enfim, falo do que dá na telha relacionado ao horror. Às vezes eu pego alguma coisa que não é de terror e tento fazer um gaslight com todo mundo para provar que é horror. Mas vocês me encontram por lá. Nas redes sociais é Gus_Fiaux, F-I-A-U-X. E vocês também me encontram aos domingos nas lives no canal de Carissa. A gente tá sempre comentando sobre algum tema. E o último, inclusive, foi uma live surtada sobre a órfã. Então, podem me achar em qualquer um desses lugares. Verdade, vocês estão fazendo essa duplinha aí? A gente tá aí... Desde 2000 e... Primeiro ano de pandemia, 20. Nem lembro quanto é. Ah, caraca! Nossa, a pandemia virou um limbo, né? É desde maio, eu acho, de 2020 que a gente tá firme e forte. Todo final de semana, basicamente. Olha aí, pô, que legal. Então dá pra ver vocês também. Esse é pra olhar, olhe sim. Assim, por favor, olhe. Ver não muito, porque minha câmera não é muito boa, mas tá lá, eu tô lá, uns pixels lá. E a dinâmica é, assim, uma coisa. Só vou dizer isso. Nossa, definitivamente uma coisa. Eu quero saber um negócio só. Vocês contam histórias da faculdade ou não? A gente fez uma live inteira pra isso. Ah, então é essa que eu vou começar. Vou começar com essa. É muita vergonha alheia. Ai, muito bom. Obrigado, gente, mais uma vez pela participação de vocês. Dan, obrigado também, mais uma vez aí, dessa vez pra falar de terror, Dan. Sim, eu até viajei e falei, gente, será que o próximo filme dele, do Jordan Peele, pode chamar Não Corra, né? Tipo, sei lá, então, né? É uma coisa assim, mas enfim. Mas é isso, brigadão, Carissa, pela participação, brigadão, Gus, por estar aqui com a gente pra gravar, foi muito legal. É muito bom, né, falar de filme que tem tanta camada, tanta coisa pra gente né, assim, cavocar, assim. E é isso, espero que todo mundo tenha visto o filme nos cinemas, né? Ou quem ouviu o podcast maluco aí sem ter visto o filme, veja no cinema, vale muito a pena, né? Você vê na tela, você visto na tela grande. E é isso, e assim, até é uma zoeira legal que faz que a gente tem que descascar o filme, né? Pra entender as camadas, mas ninguém vai entender a piada com o inglês, né? Porque tipo, em inglês descascar é peel, né? Então, enfim, é uma zoeira. Se você pode pensar num trocadilho, se você quiser fazer com a galera do inglês, pode fazer essa. E até semana que vem. É isso aí. O podcast Cinemação 475 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.